Um domingo abençoado a você que está nos acompanhando nesse momento. Nós, a Igreja Presbiteriana Renovado Douradinho, quero trazer ao seu coração essa palavra que se encontra em 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 14. Nós, nessa manhã, neste dia, estaremos fazendo a leitura deste texto bíblico e a minha oração é que você possa desfrutar desta palavra, que você possa entender essa palavra. Mais que isso, que ela venha produzir fruto em seu coração e transformar a sua vida. 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 14 e 15. A leitura que eu vou fazer na minha tradução, esta é a tradução Nova Almeida atualizada, uma tradução muito interessante, eu gostei muito, e ela traz as seguintes palavras. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Vou repetir. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Amém? Vamos orar? Você que está acompanhando esta palavra, feche os teus olhos e peça ao Senhor nesse momento: Senhor, abra o meu entendimento para que eu possa compreender a tua palavra, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Tua palavra é a verdade. Fala ao nosso coração de uma forma especial, que essa palavra venha nos transformar, libertar, mudar a nossa vida, que o Senhor possa neste domingo abrir os nossos olhos espirituais e que nós sejamos poderosamente abençoados para a glória e louvor do teu santo nome. Quem crê, diga amém. Graças a Deus. Meus irmãos, eu poderia nessa manhã falar acerca daquilo que nós somos, o bom perfume de Cristo. É interessante essa expressão, porque o apóstolo Paulo ele vai trazer para as Escrituras algo que ele via naquele tempo acontecer. Presta atenção. O apóstolo Paulo ele vai trazer para as Escrituras aquilo que realmente acontecia. E o que acontecia? Existia naquele tempo, meus irmãos. Naquele tempo havia uma chamada procissão triunfal romana. Pastor, o que é isso? Procissão triunfal romana, o que é isso? Na verdade, quando o chefe do exército, ele com toda a sua tropa e todo o seu exército, o general, quando ele ganhava uma grande batalha, ou uma batalha em que ele estava ali como responsável, quando ele voltava para Roma, ele trazia consigo os seus próprios guardas, trazia consigo todos os despojos, ou seja, as riquezas daqueles que eles haviam derrotado na guerra, ou seja, ouro, prata, animais, tudo o que havia, eles traziam, mas também trazia consigo também todos os derrotados, ou seja, os cativos. Aqueles que haviam sido derrotados na guerra vinham junto com o general e seu exército e os despojos. E acontecia que quando eles entravam em Roma, quando eles entravam como vitoriosos, os sacerdotes da época,
Eles iam com vasos cheios de perfume na frente de toda a comitiva e jogavam os perfumes, esses óleos, os vasos, perfumando o caminho, ou seja, transformando em algo chamado hoje como um triunfo, uma vitória grandiosa. Por isso que o apóstolo Paulo vai trazer para nós esta alegoria, este texto, e dizendo assim: olha, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Porque verdadeiramente o Paulo aqui está dizendo que nós somos os vitoriosos. Mas naquela época, o perfume para o general e seu exército tinha cheiro de vitória, mas para os cativos tinha cheiro de morte. Para os cativos tinha cheiro de derrota. Então, eles sabiam também que ali eles seriam mortos. Aqueles cativos não tinham mais escolha. Então Paulo começa fazendo uma comparação com aquilo que ele via, com aquilo que era a realidade em Roma. Mas ele traz para o lado espiritual e diz para mim e para você que nós, como vitoriosos, exalamos sim o bom perfume de Cristo. Amém? Tem alguém aqui cheirando o bom perfume de Cristo? Tem aqui alguém testemunhando aquilo que Deus é? Tem alguém que está ali caminhando e exalando o bom testemunho de nosso Senhor e Salvador Jesus? Mas eu não quero nessa manhã falar sobre isso não. Eu quero dar ênfase àquilo que está um pouquinho antes daquilo que Paulo diz sobre o bom perfume de Cristo. Eu quero dar ênfase nesta frase, nesse versículo 14. E ele diz em versículo 14: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Amém? Note esta palavra: sempre nos conduz em triunfo. Sempre nos conduz em triunfo. Mas se eu perguntar para você nessa manhã, se você está passando por alguma adversidade, se você está passando por um tempo difícil, se você tem que resolver algumas coisas na sua vida e até agora você não conseguiu, talvez muitos de nós ergueríamos as nossas mãos e poderíamos dizer: esse sou eu. Pastor, eu preciso resolver algumas coisas na minha vida, mas até agora eu não consegui fazer nada, absolutamente nada. Mas eu quero trazer para você uma reflexão acerca deste texto, porque esta palavra está dizendo para mim que em Cristo, note bem, em Cristo, não é em mim mesmo, não é em alguém, não é em algo, mas em Cristo, sempre, não é às vezes, por um período de tempo, por um pouco de tempo, diz esse texto que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Então eu quero declarar para você nessa manhã acerca de algo glorioso e maravilhoso que vai acontecer comigo e com você, porque apesar dos nossos olhos ainda não terem visto os milagres acontecerem, algo acontecer, aquilo que você tem buscado, eu quero dizer para você que por esta palavra eu creio, eu confio que em algum tempo, em algum momento, o triunfo, a vitória, a certeza vai chegar na nossa vida em nome de Jesus. Porque diz essa palavra que Ele sempre, não é às vezes, sempre, não é do nosso jeito nem como nós queremos, mas Ele sempre, não é da nossa maneira, nem como nós entendemos, mas Ele sempre nos conduz
em triunfo e em vitória. Talvez eu esteja falando aqui com alguém que tem vários problemas dentro de casa, dentro da sua família, dentro do seu lar, dentro do trabalho, que precisa resolver alguma coisa, que precisa ali transformar uma grande derrota, mas ainda não conseguimos enxergar qual o caminho, como isso vai acontecer. Mas por esta palavra, eu entendo que Ele, o Senhor, e nós em Cristo, nele, nós iremos ser conduzidos à vitória, ao triunfo. Mas para que isso aconteça, eu quero dizer para você que nós precisamos estar, primeiro, firmados nele. A primeira condição para que nós sejamos conduzidos por Ele e possamos alcançar a vitória, o triunfo, primeiro, nós precisamos estar firmados na rocha, em Jesus Cristo. Quantos estão entendendo isso? Primeiro motivo pelo qual nós iremos vencer é porque nós estamos firmados em uma rocha inabalável chamada Jesus Cristo. Você não pode e não deve estar firmado em suas forças próprias, em sua própria convicção, na sua própria sabedoria, no seu próprio entendimento, no seu próprio braço, mas você precisa estar firmado em Cristo, na rocha inabalável que é o Senhor. E aqui me faz lembrar 2 Samuel capítulo 22, versículo 47, onde Davi dá graças ao Senhor e ele diz: o Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja o nome do meu Deus, a rocha da minha salvação. Talvez esse seja o principal motivo de Davi alcançar tantos triunfos, mesmo em meio a tantas batalhas que ele enfrentou. Se nós olharmos para a vida deste homem, nós vamos ver que era uma batalha atrás de outra batalha, mas em todas elas ele confiava em Deus, ele fazia do seu Deus, do seu Senhor, a sua rocha inabalável. Eu quero dizer para você que quando nós colocamos o Senhor, Jesus, quando nós estamos em Cristo, Ele nos conduz para que nós possamos chegar à vitória. Mas primeiro, eu e você precisamos estar firmados na rocha que é Jesus Cristo. Qual de nós não podemos lembrar agora de Mateus capítulo 7, onde Jesus faz uma alegoria, um exemplo de dois alicerces. Ali está falando de duas casas, uma construída sobre a rocha e a outra construída sobre a areia. O que define aquela casa que vai prevalecer não é o tijolo, é a profundidade do alicerce, é o quanto nós estamos envolvidos com Deus, é o quanto o alicerce está firmado naquilo que é sólido. Você pode entender isso? Por isso que os ventos vêm e não derrubam aquela casa, por isso que a água vem e não derruba aquela casa, por isso que surgem os problemas dentro da sua família e não te derruba, e faz você perseverar, faz com que você tenha força suficiente para olhar aquilo e clamar a Deus por uma mudança dentro da sua família. Porque se Ele estiver como uma rocha inabalável dentro do teu coração, Ele é poderoso para mudar a sua casa, Ele é poderoso para transformar o seu marido, como um dia Deus transformou a minha vida, como Deus um dia transformou também a sua vida. Mas nós precisamos construir um alicerce forte sobre a rocha. Nós precisamos entender que essas circunstâncias às vezes difíceis que surgem na nossa caminhada não vão trazer derrotas nas nossas vidas, elas vão nos ensinar muitas coisas, elas vão nos tornar mais fortes diante das circunstâncias da vida. E se o Deus Todo-Poderoso
a qual nos garante por esta palavra que nos conduz em triunfo, está conosco e nós estamos nele, nós passaremos por todos estes problemas, mas nossos olhos verão grandes vitórias em nome de Jesus. Quantos podem entender isso? A palavra também diz que quando nós oramos, em Efésios capítulo 6, versículo 18, o apóstolo Paulo diz que em todo tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, nós precisamos perseverar em oração. Então eu quero fazer uma segunda reflexão com você, que o segundo motivo pelo qual nós vamos ver que Deus, que o Senhor vai nos conduzir em vitória, é porque nós estamos em oração. A primeira coisa é porque nós estamos firmados sobre a rocha que é Jesus, mas a segunda condição pela qual nós veremos os triunfos na nossa vida é porque nós estamos orando. E aqui eu quero fazer uma reflexão com você. Você está orando por isso que tem tirado o seu sono? Você está orando, clamando a Deus por isso que tem tirado a sua paz, roubado a sua alegria? O segundo motivo pelo qual iremos vencer é que estamos em oração. Amém? Eu creio, irmãos, que muitos de nós já entendemos que a oração faz com que as nossas forças sejam suficientes para enfrentar as grandes adversidades. É a oração que nos mantém em pé, é a oração que nos faz acontecer grandes milagres em nossas vidas. Se você é alguém que ora, pode ter certeza que o mal não tem poder sobre a sua vida. Esse é o segundo motivo pelo qual nós vamos ser conduzidos por Cristo para uma grande vitória, para um triunfo. Amém? O terceiro motivo pelo qual nós iremos vencer é porque nós estamos caminhando, ou seja, vivendo pela palavra de Deus. Vou repetir. O terceiro motivo pelo qual nós vamos viver os triunfos, as vitórias de Deus acontecendo na nossa vida, é porque nós estamos vivendo a palavra. E por esse motivo, nós vamos ver que essa palavra tem poder. Nós vamos observar que essa palavra é a verdade. Nós vamos entender que essa palavra, como diz em Mateus capítulo 4, vence o maligno. Jesus disse contra Satanás: está escrito. E em todas as suas tentações, Jesus declarou: está escrito. É pela palavra que nós vamos vencer cada circunstância difícil que vai surgir no nosso dia a dia. Quando todas aquelas circunstâncias difíceis virem contra você, não tem mais jeito para a sua vida. Quando você olha para a palavra, você vê que você serve a um Deus que faz coisas impossíveis, que maior é o que está em você do que aquilo que está no mundo. Então tem jeito para mim sim. Você está enganado, você que está dizendo essa palavra sobre a minha vida. Tudo aquilo que você encontrar e ser afrontado, você tem a palavra em seu coração, nas suas mãos e na sua mente, para que você possa colocar essa palavra diante desta pessoa, desta palavra lançada, desta maldição que foi lançada sobre a tua vida, para que você possa ser conduzido para a vitória, porque Deus, pela sua palavra, toda a palavra é inspirada por Deus, a palavra é um escudo para nós. Provérbios capítulo 30, verso 5 diz que a palavra é um escudo. A palavra nos protege, a palavra nos santifica, a palavra nos faz entender que nós podemos sim, em Cristo, viver coisas maravilhosas. Amém? Jeremias capítulo 15, versículo 16, Jeremias diz assim: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi,
Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a Ti, Senhor Deus dos exércitos. Qual foi a mensagem de Deus para Josué? Josué, medita na minha palavra de dia e de noite, para que você vá bem. Então nós entendemos que quando nós estamos firmados na rocha, quando nós oramos e quando nós andamos pela palavra, Deus nos conduz em triunfo. Amém? Você está entendendo isso? Sim ou não? Quarto motivo pelo qual nós iremos sermos conduzidos em triunfo pelo nosso Deus. Quarto motivo: dentro de você, dentro de nós, há o Espírito Santo de Deus. Amém? Há o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que conduz os nossos passos, que dirige as nossas escolhas, que coloca diante de nós o melhor caminho, que intercede por nós. O Espírito Santo que nos fortalece, o Espírito Santo que nos consola, o Espírito Santo que nos revela aquilo que está em oculto, o Espírito Santo de Deus, que é o poder de Deus em nós, para que nós possamos permanecer nele, para que ele nos conduza às vitórias. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Olha esse texto, olha esse versículo. Sobre vocês, sobre nós, haverá o Espírito Santo, é o poder de Deus que está em nós, que faz com que você seja o bom perfume de Cristo, que faz com que você exale aquilo que Deus é, que você testemunhe as obras gloriosas do nosso Senhor e Salvador Jesus. É o Espírito Santo que nos traz essa capacidade, que nos revela que nós não estamos sozinhos jamais. O quinto motivo pelo qual nós vamos ser ali conduzidos em triunfo por Deus é que em nós há fé. Amém? Tem fé aí dentro de você? Tem fé dentro de você? O quinto motivo pelo qual iremos vencer é que temos fé em Deus, em Cristo, o que levou grandes homens a estarem com seus nomes escritos em Hebreus capítulo 11, e lá no texto diz, Hebreus capítulo 11, versículo 32, que foi por meio da fé que eles venceram grandes reinos. Eu quero convidar você a olhar esse texto, Hebreus capítulo 11, versículo de número 32, aleluias, glória a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 32 diz: e o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exército estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, de cabras.
passaram por necessidades, foram afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Por todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Aleluia. Olha o que eles passaram, mas não perderam a sua fé. Olha o que eles viveram, mas não perderam a sua fé. Olha as experiências que eles viveram e não perderam a sua fé. Mas se nós, como eles, como diz esse texto, como eles, estarmos ali firmados na rocha, em oração, firmados na rocha, em oração, cheios do Espírito de Deus, cheios de fé, caminhando na palavra, nós iremos sim sermos conduzidos em triunfo. Você crê nisso? Você crê nisso? Irmão, eu confio nessa palavra. E mesmo que seja algo impossível diante dos nossos olhos hoje, eu continuo confiando naquilo que Deus fala comigo através da sua palavra. Eu sei que os meus olhos hoje enxergam algo que aparentemente é impossível. Pastor, é impossível meu marido ser transformado. Pastor, é impossível a minha esposa ser transformada. Pastor, é impossível o meu filho ser transformado. É impossível eu conseguir pagar todas as minhas dívidas. É impossível os meus olhos verem acontecendo isso ou aquilo. Mas se você estiver firmado na rocha, se você estiver em oração, se você estiver na palavra, se você estiver com o Espírito Santo, se você tiver fé, o Senhor em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Aleluia. Quantos irmãos na minha vida eu já vi passarem por grandes adversidades. Ontem à noite eu estava com minha esposa e um outro casal num lugar, e eu disse para minha esposa: vamos lá naquele lugar lá comer um lanche, alguma coisa, porque Deus colocou no meu coração de ir lá. É um lugar que abriu lá no centro da cidade, e é de uma irmã da igreja, da nossa igreja, lá do centro. E quando nós chegamos, estava eu, minha esposa, a Estela, o Beto, nós sentamos e a irmã abriu um sorriso e veio logo na mesa. E ela disse assim, chorando: pastor, quero te agradecer, porque 2 anos atrás o Senhor trouxe uma palavra num culto lá na igreja, e aquela palavra naquele dia transformou o meu coração e a minha vida. Naquela palavra eu pude entender que eu preciso ter fé, que eu preciso fazer o que precisa ser feito. Eu não estou contando isso para me gloriar, jamais, mas eu estou compartilhando isso com você, que pela sua fé na palavra, que pela sua fé em Deus, que pela sua oração, para que o Espírito Santo, ele sempre vai te conduzir em triunfo. Foram 2 anos. Ela relatou que por alguns minutos, alguns dias, algum tempo, nesses últimos momentos, ela e o marido chegaram até passar algumas necessidades. Mas ontem ela estava feliz, glorificando a Deus, porque Deus sempre, diga comigo, sempre, mas
profundo você precisa dizer isso: sempre. Sempre Ele nos conduz em triunfo. Se você ainda não viu a vitória, se os seus olhos ainda não viram o triunfo, se o seu coração ainda não se alegrou, eu quero que você não perca a sua esperança, que você não perca a sua convicção, que você continue orando, que você continue firmado em Deus, que você continue cheio do Espírito Santo, que você continue tendo fé, porque Ele vai te conduzir em triunfo, qualquer que seja a sua grande batalha. Lembra-se de Ezequias? Capítulo 32 de 2 Crônicas. Ezequias chama todo o seu povo, todo o seu reino, e ele libera uma palavra ali que diz: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Eu vou repetir: porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Que você, assim como o povo naquele tempo, se animou com as palavras de Ezequias, que você possa se reanimar em Deus, como Davi se reanimou em Deus quando todo o Ziclague foi saqueado e ele perdeu tudo. Talvez você tenha perdido muitas coisas, mas nessa manhã eu quero declarar sobre a tua vida, e no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, eu quero profetizar sobre a tua vida agora, que aquilo que foi tirado, roubado, Deus, em Cristo, você será conduzido novamente em triunfo. Assim como Davi restaurou e recuperou tudo o que haviam roubado, Deus vai trazer tudo de volta também para a sua vida, em nome de Jesus. Deus vai te conduzir sempre em triunfo, em nome de Jesus. E se você crê nessa palavra, diga amém. E ore comigo nesse momento. Senhor, eu confio nessa palavra, Senhor. Eu creio nessa palavra. Eu entendi essa palavra, Senhor. E eu sei, ó Deus, que se eu estar firme